Meus irmãos e amigos, giro de notícia, também das igrejas onde presto trabalho, dizer que a Páscoa da Morte é o tema dessa breve reflexão de uma mensagem que foi pregada ontem na Igreja Esconderijo do Altíssimo. Então, a palavra de Deus diz assim, em Lucas capítulo 23, o versículo 24, em que dizem quando Jesus Cristo estava na cruz, morrendo pelos nossos pecados, ele declarou ali uma palavra de perdão e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, nós observamos uma coisa importante, que daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, marca o fim, do início do fim, da aclamação da multidão, como Jesus seria o rei de Israel. Pois eles esperavam um rei que falasse de guerra e destronasse o Império Romano e toda Jerusalém fosse liberta. No entanto, Jesus chegou falando de paz e de amor, por isso não servia a eles. Então seria substituído em poucos dias por essa insistência. E aqui nós observamos que Jesus manda os seus discípulos a fazer uma preparativo para a refeição. Ele, por divina revelação, encontra ali um homem com um cântaro de água na cabeça. E ali ele falou, o mestre disse que o seu dia está próximo e que vamos fazer os preparativos da ceia na tua casa. Mas o que nós olhamos ainda é que quando Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazes, nós entendemos que nessa história da cruz, nesse drama, observando que Jesus Cristo sempre foi um homem de oração. Jesus estava ali no deserto, sozinho. Era o deserto tanto espiritual, físico e emocional, pois o Pai o havia abandonado por causa dos nossos pecados. A multidão que o seguia também o abandonaram porque não servia para ser rei de Israel no pensamento miserável da vida material deles. Então, os discípulos também o abandonaram porque estavam com medo de morrer. Jesus, portanto, estava sozinho. Mas o que nós observamos aqui, quem precisa de oração? O pastor Tendência, na África, tinha a especialidade de pregar em funerais. Onde tinha um funeral, o pastor ia, e a polícia também ia atrás, pois sabia que o pastor, naquela ocasião, estaria ali, fácil de ser pego para ser preso ou apanhar da polícia. Espancava o pastor, prendia o pastor, e quando soltava o pastor, voltava a pregar em funerais. Aconteceu que, diante de tanto esse vai e vem, dele apanhar da polícia, ser preso, um dia disseram com tanta raiva: não vamos mais soltar o pastor Tendência. Ele vai ficar aí preso, para ele não mais proclamar esse evangelho dele, desse Cristo que ele disse que crê. Mas ele disse: bem, já que eu não vou mais ser solto, eu vou pregar aqui na prisão. Resultado, levou 22 almas aos pés do Senhor. Enraivecidos, enfurecidos, os soldados disseram assim: vamos matar o pastor Tendência, para que sirva de exemplo. Vamos matar na cadeira elétrica. Reuniram todos na praça. Não havia cadeira elétrica na cidade porque a cidade era muito pobre. Improvisaram arrumaram as ferramentas elétricas e na hora que de puxar o gatilho da máquina, deu um curto-circuito e queimou tudo ao redor. Aí levaram o pastor Tendência
para a prisão novamente. Disse: amanhã, essa mesma hora, ele vai ser morto aqui desse local. Fizeram os preparativos, pastor Tendência em oração. Nova explosão quando for acionar a chave. Daí o povo revoltado contra os soldados clamaram em favor do pastor Tendência. Os soldados com medo soltaram o pastor Tendência. Ali havia um missionário norte-americano que dizia: pastor Tendência, eu quero lhe fazer uma pergunta para você. O que você vai fazer depois de ser livre da morte por 2 vezes? Ele disse: ali tem um funeral, vou já pregar lá. Ele disse: olha, pastor Tendência, eu represento milhares de pessoas, de almas, de crentes na América. E nós estamos orando por vocês. Ele disse: vocês orando por nós? Não. Olha, lá vocês têm liberdade. Vocês andam com a Bíblia por onde quer. Vocês fazem tudo, podem fazer tudo pelo Evangelho. Mas vocês não vão aos cultos. Vocês não estão orando. Vocês passam o dia sem orar. Vocês preferem ficar em casa, no aconchego, de um sofá, ao invés de pregar a palavra, de evangelizar. E vocês estão dizendo que está orando por nós. Aqui na África, ninguém se acorda, nenhum cristão se acorda em pensar que seja o último dia dele, que ele passa o dia todo em oração. Vocês é que precisam de oração. Meus amigos, nós precisamos de oração. Jesus Cristo, ele perdoou os seus inimigos. Se alguém o persegue, se alguém o maltrata, orem por ele. Esse é o papel fundamental da igreja. A segunda palavra, entre as 7 palavras da cruz, naquelas 6 horas que ele passou ali, foi de esperança. E ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, meus amigos, Jesus Cristo está dando uma profunda esperança para aquele que nele crê. A terceira palavra de Jesus foi sobre responsabilidade. Jesus, vendo a sua mãe perto de João, a quem o amava, disse-lhe: mulher, ele é o seu filho. João 19, 27. Imagine o olhar de Maria para Jesus ali na cruz, quando Jesus demonstra por ela uma preocupação familiar. Dá a entender que José já havia falecido, e João tornou-se a pessoa mais próxima, capaz de ajudar na sua vida espiritual. Jesus cuidou de sua mãe, assumindo responsabilidade de filho mais velho, mas sabia que a partir dali não poderia mais. Então pediu ao apoio de João para ajudar a sua família. A quarta palavra da cruz foi humanidade. Ele disse: tenho sede. João 19, 28. Aqui está o grande paradoxo. Jesus é a fonte da água da vida e tem sede. Sede tanto era humana, porém a sede maior era de buscar se salvar o que se havia perdido. O vinagre que deram era um líquido corrosivo, mas Jesus é a água da vida, que alimenta o efeito corrosivo do pecado, que compara a vida humana que se corrompe. A sede revela a fragilidade humana e nos faz sentir necessidade de buscar a Deus. A quinta palavra foi justamente de sacrifício. Por isso Jesus Cristo naquele momento disse, Jesus clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Alguém disse que esse clamor era quando duplo significado. Primeiro foi o grito de dor, como ser humano, no momento em que o caldeirão da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre nós, caiu sobre ele. Segundo foi o brado de vitória pelo fato dele, no momento, ter clamado que o Senhor, ele te responderá.
A sexta palavra foi de redenção. Está consumado, João 19:30. Jesus cumpriu com perfeição o plano da salvação, projetado por Deus no Éden até o dia da sua ascensão ao céu. Jesus selou com segurança o pacto da nova aliança. Esta palavra está consumado, a palavra grega telestai, significa que a sua obra está completa, como um carimbo, cuja tinta é o sangue de Cristo para a remissão dos pecados. Aquele que crê e aceitar que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos seus pecados. A sétima palavra da cruz e a última foi de entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Você tem entregue a sua vida, a sua alma a Cristo? Ele deu a Deus, ele deu um brado em alta voz, citando o Salmo 31:5, e constatou-se na sua morte física. A salvação é de graça, mas custou um alto preço lá no Calvário. O Cordeiro Imaculado foi sacrificado por nós na cruz. Jesus não foi assassinado, ele morreu voluntariamente. E o que o matou não foram os cravos, os espinhos, e sim os pecados da humanidade que pesaram sobre a sua vida, sobre ele. A cruz é o evangelho que o crente deve viver a todo momento, pregando a palavra com verdade, sem maquiar o evangelho, como fazem tantos falsos profetas nos dias atuais. Se você está sendo crucificado por algo que alguém te faz sofrer, tome a sua cruz sabendo que após a crucificação vem a ressurreição. Você não está sendo crucificado sozinho. Deus está com você. Deus vai te ressuscitar. O cemitério não é o último endereço das nossas vidas. Tem um lugar além do cemitério. O impacto da salvação foi muito grande. Se você olhar, muitas das vezes você observa, mas se você olhar para o túmulo de Herodes, lá você vai ver os restos mortais. Se você olhar para o túmulo dos imperadores de Roma, lá você verá os restos mortais. Se você olhar para Confúcio, lá está os restos mortais. Se você olhar para Maomé, o seu túmulo, lá está os restos mortais. Mas se você olhar para o túmulo de Jesus, o túmulo está vazio, meus amigos. Sabe por quê? Eu lhe digo com toda sinceridade, porque se formos olhar essa situação do sepulcro de Jesus vazio, significa dizer que o reino da sua glória está sobre nós, e que ele tem o domínio de tudo, e que ali nasce o alvorecer de uma nova esperança, que é a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.